Pêndulo ideal, formado por uma esfera presa a um fio, oscila em um plano vertical sob a ação da gravidade. Dá tensão no fio e de uma força de atrito entre o ar e a esfera. Considere que essa força de atrito seja proporcional à velocidade da esfera. Assim, é correto afirmar que no ponto mais baixo da trajetória, então nós temos um pêndulo e uma esfera. Essa esfera ela fica balançando. E ele quer saber o seguinte: o que acontece quando essa esfera chega no ponto mais baixo da trajetória que ela fica fazendo? Alternativa A energia cinética é máxima e a perda de energia mecânica pelo atrito é mínima. Tá certo ou tá errado? Quando ele chega aqui nesse ponto aqui mais baixo, ó, a energia cinética é máxima e a perda da mecânica é mínima. Tá certo? Por que tá errado? Página 342. Mas pensa comigo, ó, se você segura essa bola, você solta ela. Quando ela chega no ponto mais baixo, depois ela inverte o movimento e começa a subir, não é? Então a velocidade dela aqui vai ser o quê? Maior ou menor de quando ela estava aqui em cima? Maior. Então se a velocidade é maior, a cinética também é maior, né? E por que a perda de atrito ela não é mínima, ela é máxima? Se a velocidade é máxima, quer dizer então que ele vai perder também mais pelo atrito, porque ele vai fechar mais o vento, ele vai passar pelo vento mais forte, então ele vai ter uma perda também maior. Então, no ponto mais baixo, a energia cinética é máxima e a perda de energia mecânica pelo atrito também é máxima, não mínima. Então, a A está errada. Certo? A B. A energia cinética e a potencial são máximas. Aqui nesse ponto mais baixo, a energia cinética e a potencial ela é máxima? Vai, já está no ponto mais baixo. Pessoal de casa, vocês estão ouvindo? Oi? Sim, senhor. Sim, prof, só está travando um pouco. Tá. No ponto mais baixo, a cinética e a potencial é máxima? As duas são máximas? Não. Quem que é máxima, quem que é mínima? A cinética, a gente viu que aqui no ponto mais baixo ela é máxima e a potencial é mínima por quê? Porque é o ponto mais baixo da trajetória. Quanto mais alto ele estiver, maior a energia potencial. Quanto mais baixo, menor a energia potencial. Então também está errado. Tá? A C. A energia cinética e a perda de energia mecânica pelo atrito são máximas nesse ponto mais baixo. Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Aqui nesse ponto, como ele adquire maior velocidade, então a cinética vai ser máxima e a perda de atrito também vai ser máxima. Porque ele vai estar mais rápido, então ele vai ter mais contato com a força de atrito causada pelo vento, pelo ar. Tá? Então a certa é a C. E a D, por que ela está errada? Vamos ver. A energia cinética e a potencial são mínimas. Está errado por quê? A potencial é mínima, mas a cinética é máxima. Então, também está errado. Então, a certa é a C. Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Não? Então, tá bom. Exercício 2. Em casa, tá tudo certo? Certo, professor. Então, tá. Não. Não, e quando você está todo mundo em casa, você fala assim, tá certo? Tá certo? O cara é muito ruim, você tem noção. A Flamengo não deixa se conversar, se deixa o saco, eu não sei se você está sem atenção. 2. Um skatista de massa 60 quilos desce, a partir do repouso, uma rampa de 2 metros de altura. E chega ao seu final com a velocidade de 6 metros por segundo. Desprezando a massa do skate, considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, os trabalhos realizados durante a descida da rampa pela força-peso do skatista e pelas forças de resistência ao seu movimento foram, respectivamente... Então, ele quer saber o quê? O trabalho da força-peso, porque ele estava numa rampa, certo? Ó, ele estava numa rampa. Quando ele
Começa a descer? Oi? Tudo bem com vocês? Quando ele começa a descer a rampa, que trabalho que ele está realizando? No momento da descida. Se eu for considerar uma situação ideal que não existe atrito, ele vai estar realizando só o trabalho pela força-peso. Certo? Mas, como eu tenho atrito, então eu também tenho a força dissipativa, que no caso é o atrito, que também vai realizar trabalho. Então, eu tenho o trabalho da força-peso e o trabalho das forças dissipativas. Como que eu calculo o trabalho da força-peso? mg/h, não é? Então, como é que eu calculo esse trabalho? A massa do skatista é quanto? 60. O G vale 10. E a altura? 2, não é? Quanto vai dar? 1.200, né? 1.200 o quê? Newtons? Joules. Energia joule. Então, calculei o trabalho da força-peso durante a descida desse skatista. Só que, como ele não considerou uma situação ideal, ele está considerando as forças dissipativas, que no caso aqui é o atrito do skate com o chão. Como é que é o trabalho das forças dissipativas? É a variação da... Lembra do teorema da energia mecânica da última aula? O trabalho das forças dissipativas, que no caso é o atrito, é igual à variação da energia mecânica. Então, o trabalho das forças dissipativas é igual a energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Vocês estão vendo aí de casa? Não, né? Sim, professor. Tá tranquilo. Depois eu... Dá para ver sim, dá para ver sim. Dá para ver? Então tá. A energia mecânica final, quando ele está aqui no ponto mais baixo, né, ó, porque ele começa o movimento ele de cima, ele desce. Como que fica a energia mecânica final? A energia mecânica não é energia cinética mais energia potencial? Não é isso? Então, menos a energia cinética mais energia potencial. Aqui é inicial, né? E aqui é final. Como é que é a energia cinética final? Vocês sabem me falar? Consigo calcular a energia cinética final quando ele chega lá embaixo da rampa? Como é que é a energia cinética? mv² sobre 2, não é? Energia cinética? Então, a energia cinética final é igual a massa, qual que é a massa? 60. Vezes, qual que é a velocidade? 6 ao quadrado, dividido por 2. Mais, qual que é a energia potencial final? Quando ele chega aqui no ponto mais baixo. Está no chão. 0, né? Então, eu vou cortar a potencial final. Menos aqui, né? Qual que é a energia cinética inicial? 0, né? A energia cinética inicial aqui em cima é 0. Qual que é a energia potencial inicial? Qual é a energia potencial inicial dele? Lembra lá, ó. O trabalho da força-peso é igual à energia potencial gravitacional, né? Então, a energia potencial gravitacional é o quê? mg/h. Mas a gente já não calculou isso aqui atrás? Então, quanto que é a energia potencial inicial? Por quê? Porque o trabalho da peso é igual à energia potencial gravitacional, tá? Então, a gente já calculou aqui, mas se eu não tivesse calculado, vou calcular de novo, né? A massa, 60, vezes a altura, vezes o G. Certo? Resolvendo aqui, calculando, eu vou chegar aqui ao trabalho das forças dissipativas. É igual a 120 joules. Certo? O que eu estou fazendo, a cara de rosto? Tá vendo? Alguém tentou fazer o 3? Eu, só que não deu certo. Também não. Também não. Professor. Como eu estava com saudade de social, eu não tenho noção.
com sua vontade, falar? Eu tô sem essa puxa de vida, que essa é a 6, não é? É. Ô, professor, Eu ia mandar essa coisa. Ah, Então, eu tô sempre aqui com as pessoas aqui. Eu não sei da entendi. Muito bom. Parabéns, Ana. Oi, quem falou comigo aí? manda uma foto da lousa, porque não tá dando pra ver o finalzinho lá. Eu mandei. Aí no grupo já. Ah, tá, beleza. Certo? Vamos lá, então. Pessoal, qual é a sacada desses exercícios? Vocês têm que saber, tentar claro na mente de vocês, que vão usar aqui muito. Energia cinética e energia potencial. Cinética toda vez que tem movimento. Se ele fala, começou do repouso, energia cinética. E a energia potencial, sempre que ele estiver no ponto mais baixo, no solo, a potencial também vai ser zero. Porque ele não vai ter altura. Só a energia potencial quando tiver uma certa altura em relação ao solo. Tá? Então, essa energia mecânica é igual à soma da cinética, mas é potencial. Tá? Isso aqui também você tem que saber. Qual que é a fórmula da energia cinética? mv quadrado sobre 2. Qual que é a da potencial? mgh. Tá? São fórmulas fáceis que dá para poder saber de cor. Não vão conversar, não? Não? Saudade de vocês conversar? Mentira. Não, mentira. A gente dá um jeito. É porque tá longe, né? Por isso que tá conversando. Se estivesse pertinho, tava aquele converseiro. Vamos lá, então. Exercício 3. Bolas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes, antes que parte dessa... Eu pedi para fazer o exercício 3? Ou não? Pedi? Você falou que se quisesse tentar, podia fazer, mas você não falou que era obrigatório. Então faz o seguinte, eu vou começar a explicar, senão eu não vou sair do lugar. Tá, vou explicar o conteúdo de hoje. Depois eu posto a resolução do 3, pode ser? Ele é bem fácil. Não tá difícil. Vamos lá. Tá, vou fazer o 3, senão eu quero fazer os outros exercícios hoje também. Da teoria. Bom, pessoal, essa parte aqui a parte da mecânica, sobre força, sistema conservativo, ela está quase finalizando. Tá? A gente está quase no finalzinho dela. Quando acabar essa parte, nós vamos entrar em gravitação. E aí finaliza a mecânica. Tá? Essa parte de força é um conteúdo bem extenso. A dinâmica, a mecânica em si. E tem muita fórmula, né? Então você tem que ter as sacadas. Agora a gente vai retomar a frente 122. Quem estava vendo na frente 122? Fala pelo menos o conteúdo, assim, de forma especificada. Qual foi o último conteúdo que a gente viu? Alguém de casa lembra? Vocês não lembram o que estava vendo na frente 122? Essa parte aqui é processo de utilização. Isso, a parte de eletrostática, né? Foi o primeiro conteúdo que a gente viu ano passado, no começo do ano. Eletrostática. Movimento desordenado dos elétrons, né? Na última aula dessa frente, lembra que a gente falou sobre os 3 tipos de processo de eletrização? Quais são os 3 tipos de processo de eletrização? Contato e atrito. E isso, hein? Pelo menos isso está na ponta da língua. Hã? Ó, então vamos lá. A parte... não estou achando aqui. Cadê? Ó, vamos lá então. Ó. Todo mundo já falou. Quais são os 3 processos de eletrização? Contato, atrito e indução. Como que funciona a eletrização por atrito mesmo? Se você atritar um objeto ao outro, você pode modificar as cargas dos objetos, né? Se você atritar. E eu vou perguntar outra coisa. Como eu estou falando de eletrização por atrito, tá? Processo de eletrização por atrito. Eu tenho uma ferramenta que me ajuda a saber qual vai ser a carga final dos corpos. Como é que chama isso? Ah, na frente 122. Desculpa.
Frente. 122. Apostila 6. Estou só comentando já. No processo de eletrização, que é a eletrização por atrito, nós atritamos um objeto ao outro e com a ajuda da série equilibroelétrica, eu sei se aquele corpo ficou positivo ou negativo, lembra? Isso, tem um monte de material aqui, aí fala, ó, os que estão para cima, eles tendem a ficar positivos. E os que estão para baixo tendem a ficar negativos. Lembra disso? Então, quando a gente fala de eletrização por atrito, eu lembro dessa tabela, da série equilibroelétrica. Ela me ajuda a saber qual que é a carga que ficou cada corpo que eu eletrizei, tá? Quando tiver exercício de prova, eles sempre vão te dar pelo menos um pedaço da tabela que você vai precisar. Você não precisa decorar quem vai ficar positivo e quem fica negativo. A tabela ela vai estar na parte auxiliar. Qual que é o outro processo de utilização que vocês falaram? Indução que a gente vai ver hoje, que a gente viu semana passada, antes das férias. Contato, né? A eletrização por contato acontece com materiais condutores ou isolantes, ou condutores isolantes. Só com condutores, né? Quando eu tenho uma esfera, essa esfera está neutra, né? A carga dessa esfera está neutra. E essa aqui está carregada. Positivo ou negativo, tanto faz. Quando eu encosto, tem um contato entre esses corpos condutores, há uma transferência de elétrons ou de prótons? Elétrons, né? Quem se movimenta é o elétron. Quem que é o mais leve? Então, se eu encosto ou se eu conecto essas esferas com um fio condutor, esse sistema tende a equilibrar. Essas cargas, elas se dividem, certo? Então, esse é o processo de eletrização por contato. Eu consigo desestabilizar qualquer corpo condutor se eu encostar um corpo carregado a esse corpo. Daí eles vão encostar e vai dividir a carga. Por exemplo, se a carga desse aqui é de mais 6 coulombs, depois que eu encostei vai ficar quanto? Cada uma? Cada uma vai ficar com quanto? 3, né? Vai ficar com mais 3 porque ela vai se dividir essas cargas. Daí os dois corpos vão ficar carregados positivo. Certo? Então, esse é o processo de eletrização por contato. Isso aqui foi revisão. Agora, hoje, a aula de hoje, é o processo de indução. Oi? Vão ficar positivo. Uhum. Uhum. Exatamente. Esse eu não sabia, não. Mas o professor Guedes? É uma matriciada. Ah, você que imprimiu os potes do projeto? É? Lá caríssimo. Então, o último processo de eletrização é o da indução. O atrito tem que atritar um objeto ao outro. O contato tem que colocar eles em contato um com o outro. E a indução? Eu só aproximo um corpo eletrizado de um corpo que está neutro. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma esfera. A princípio, essa esfera ela está neutra. Tá? Quando eu pego o bastão, o pessoal de casa está conseguindo me ouvir e ver a lousa? Agora dá para ver a lousa. Está dando reflexo também. Vou apagar aqui para ficar melhor para vocês também. Eu esqueci que vocês estão aí, estão quietinhos. Vocês quase não falam?
Então, o processo de indução eu não vou colocar em contato, eu vou só induzir. Induzir quem? As cargas. Então, se eu tenho uma esfera que a princípio ela está neutra, uma esfera condutora, eu tenho um bastão, que esse bastão está carregado positivamente. Certo? Então, eu tenho uma esfera condutora neutra e eu tenho esse bastão também condutor que está carregado positivo. Como que funciona o processo de eletrização por indução? Esse bastão dessa esfera, o que acontece? Quando eu chego próximo da esfera, esse bastão carregado positivo ele vai mexer nas cargas dessa esfera que está, a princípio, neutra. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai atrair os elétrons para a próxima, que é de onde eu coloquei. Então, ele vai atrair os elétrons para o lado e vai repelir quem? Os próximos, né? Ó. Então, como essa esfera está neutra, ela tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Para cada próton, eu vou ter um elétron. E ela vai ficar neutra, né? Então, quando eu aproximo, eu não vou mexer na carga, ela vai continuar neutra. Só que o que eu faço? Eu faço uma divisão das cargas dentro dela. Se eu aproximei esse bastão positivo, eu vou atrair as cargas negativas para um lado e vou repelir os prótons para o outro. Então, esse é o processo de indução. Se eu relar, o que acontece? Se eu relar o bastão, eu só aproximei, não relei. Mas e se eu relar, o que acontece? Se o bastão e a esfera é condutor. Aí deixa de ser um processo de indução a ser de contato. Só que aí, como a força da são diferentes, aí envolve outro cálculo que não compete a vocês. Mas se eu encostar o bastão na esfera, vai ter uma transferência de elétrons aí. Aí eu vou mexer na carga dessa esfera. Ela vai deixar de ser neutra. Mas na indução a gente não encosta, a gente só aproxima um corpo eletrizado. Tem um vídeo do Manual do Mundo, depois eu vou mandar para vocês, que ele faz o da bexiga. Ele monta o eletroscópio e ele aproxima a pochila, ele esfrega a bexiga na cabeça e ele deixa a bexiga eletrizada carregada, mas ele não encosta, porque se ele encostar ele vai mexer na carga dessa esfera. Então tá, até aqui todo mundo conseguiu entender? Eu vou aproximar e vou dividir as cargas. Por um lado vai trair os elétrons e vai repelir os prótons para o outro lado. Agora vai entrar outra jogada do sistema. Eu vou afastar esse bastão. Quando eu afasto esse bastão, tudo volta ao normal. Como se fosse um ímã. Quando eu aproximo esse bastão, as cargas se dividem. Quando eu afasto o bastão, ela volta a ficar normal. Tá? Então, beleza. Vou colocar uma outra situação agora. Eu vou aproximar de novo esse bastão. Nós já vimos que as cargas negativas vão ficar desse lado e os prótons desse. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o aterramento agora. Quando eu faço o aterramento, o que acontece com o meu sistema? Alguém lembra? Quando eu conecto o fio terra. Ele neutraliza, né? Exatamente, ele vai neutralizar. Então, aproximei o meu bastão, divido as cargas. Aí eu vou pegar e vou ligar essa esfera na Terra. O que vai acontecer? O bastão não está puxando os elétrons para cá e os prótons estão para lá. A Terra ela tem a função de neutralizar meu sistema. Então, esses prótons que ficou do lado de cada esfera, ele vai fazer o que com a Terra? Ele vai puxar elétrons para ele neutralizar. Então, quando acontece isso, esses prótons que ficaram aqui, eles vão puxar os elétrons da Terra, certo? Para neutralizar com eles, porque eu estou segurando os elétrons com o bastão de um lado. Aí tem duas situações. Eu estou com o bastão aqui próximo. Se eu desligar o fio terra, o bastão está aqui. Desliguei o fio terra aqui, ó. Liguei. E o bastão continua próximo. Aí eu desliguei, aí eu afasto. O que vai acontecer com aquela esfera? Hã? Não, ela vai ficar carregada. Carregada positiva ou negativa? Negativo, né? Por que ela vai ficar carregada negativa?
se eu desligar o fio terra antes de afastar o bastão. Por quê? Alguém lembra? Os prótons, eles atraíram o quê? Os elétrons da Terra. Só que eu estava segurando uma quantidade de elétrons pelo bastão, pela indução. Então, dessa forma, eu deixei essa esfera carregada negativamente. Porque os prótons que estavam desse lado vai puxar os elétrons da Terra, e aí eu desestabilizei essa esfera. Eu deixei ela carregada agora, negativamente. Então, esse é o processo de eletrização por indução. Agora eu vou fazer uma outra situação. Mas, tipo, se tá neutro, ela vai do mesmo jeito nessa situação. Porque eu puxei os elétrons para um lado, eles são presos numa superfície de uma esfera. E os prótons ficaram sozinhos. Então, os prótons que ficaram sozinhos, eles não vão conseguir puxar aqueles elétrons. Ele vai puxar elétron da onde? Da Terra. Aí, então, ele suga os elétrons da Terra. Os elétrons que vêm da Terra vai neutralizar com os prótons. E aqueles elétrons que eu puxei desse lado é o que vai deixar a esfera carregada negativo. E aqueles que eu atraí com bastão, que vai ficar em excesso na esfera. Entendeu, Marcelo? Uma outra situação agora, ó. Eu estou aqui com o meu bastão, certo? E eu aproximei o bastão. Dividiu as cargas. Beleza. Vou lá e vou ligar o fio na Terra. O que acontece com esse fio na Terra? Nós vimos que esses prótons que estão aqui vão puxar os elétrons da Terra. E eu estou com o bastão aqui próximo. Se eu afastar o bastão e depois eu desligar a Terra, o que acontece? Ela vai ficar neutra. Por quê? Eu afastei o bastão e deixei ligado na Terra. E a Terra tem a função do quê? Neutralizar. Então, se eu corto o fio terra depois que eu afastei o bastão, eu não vou mexer nas cargas da esfera, vai continuar neutra. Agora, se eu aproximo, fico com o bastão aqui próximo, e eu desligo a Terra, daí eu vou deixar ela carregada em negativo. Entenderam ou não? Qual que é a diferença? A hora que você tira o bastão de perto. Se você tira o bastão antes de você cortar o fio terra, ou se você afasta o bastão, você corta o fio terra depois que você afastou. Tem essa diferença, se você afasta antes ou depois. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Quem saiu de casa tem? Tranquilo, professor. Deu para ver aqui o desenho aqui na lousa? Deu sim, professor. Ah, deu sim, mas tem hora que trava e a imagem embaça pra caralho, mas deu pra ver. Variar a mente de vocês para conseguir entender. Tá? Então, processo de você só aproxima e você consegue mexer nas cargas daquela esfera. Ele vai ajudar a fixar o conteúdo, tá? Abre aí na página 300. Rapaz, vou ficar assim depois de vocês online. Tá gritando. Isso que não tem nem como vocês mentir, vocês não lembram, porque eu que eu assinei com vocês ano passado, vocês lembram, né? Tem alguma coisa que falar, eu não sei que eu repeti a inteira aula. Agora é que não tem como vocês mentir pra mim. Ficou? Tô tomando chá. Tô fazendo meditação. Tô fazendo experimento. É chá. Cogumelo. Chá de... É um monte de erva. Deixa eu ser acelerado. Chá. Não, é um monte de erva, um monte de matinho lá que pegaram e fizeram chá. Onde você está comprando? Essa, né? Não, deixa eu tirar um copo da você. Não parece não. Eu estava não. Você não. Graça não. Rotina de vida.
mudei. Sabe quando por não sei agora, né? Eu tenho que conseguir, não sei. Ah, o cara tá dando Ó, vamos lá então. Pessoal, ó, exercício 1. Vamos fazer rapidinho, porque eu teórico bem fácil. A sequência de ações que ilustra o processo de eletrização de um corpo inicialmente neutro. Então, vamos interpretar esse desenho aí, ó. Primeiro, os corpos estão afastados. Um está neutro e o outro está positivo. 2. Aproximação e induzido. Então, ele aterrou aquele corpo que estava neutro. 4. Ele cortou, olha, presta atenção nesse passo. O passo 4, ele corta o aterramento antes de afastar a esfera carregada. E o 5, ele afasta os corpos. Aí ele pergunta: a partir desse processo, o corpo que era inicialmente neutro ficará com carga A, nula, uma vez que o aterramento foi desfeito, os corpos foram afastados no final do processo. Esse corpo que estava neutro, ele vai continuar nulo? Não, né? Porque ele vai ficar com carga. Porque ele cortou o aterramento antes dele afastar o carregado. Então a A está errada. B, ele vai ficar com carga positiva, uma vez que alguns de seus elétrons escaparam pelo aterramento. Tá certo ou está errado? Errado, né? Por que está errado? Hã? Os elétrons, eles sobem, mas eles também podem descer. Né? Eles podem descer também. C, positiva, uma vez que alguns elétrons do aterramento migraram para ele. Tá certo ou tá errado? Errado por quê? A, B, negativa, uma vez que alguns de seus elétrons escaparam pelo aterramento. Por que que é aí? Vamos entender por que que é aí. Quando esse corpo, ó, é aí. Esse corpo aqui está positivo, certo? Quando que ele desligou o aterramento? Ele estava junto, daí ele desligou o aterramento. Depois que ele desligou, ele afastou. Então vamos entender. Quando ele estava próximo a esse outro corpo, os prótons em excesso vai puxar o quê? Os elétrons para esse lado, né? E deixou os prótons desse lado. O que o próton fez? Puxou os elétrons. Não é? Depois que ele cortou o aterramento, ele afastou. Então esse corpo vai ficar carregado o quê? Negativo, né? Porque os elétrons do aterramento migraram para a esfera. Porque esses prótons aqui puxou os elétrons da Terra. Então por isso que é ele, certo? E agora eu te pergunto, e se eu tivesse afastado e depois desligado o aterramento? Ficava neutro, porque a Terra ia estabilizar de novo o sistema. Tá? Entendeu, pessoal de casa? Entenderam? Entendemos, senhor. Tá vendo? Calma aí, o afobado. Oi? Quem você falou, Du? O Du não, quem falou? 2. São 3 processos de eletrização. Por atrito, por contato. Considere as seguintes afirmativas. 1. Na eletrização por atrito, além de adquirirem cargas elétricas de sinais opostos, os corpos apresentam quantidades de cargas elétricas de mesmo valor absoluto. Certo ou errado? Vou ler de novo. Na eletrização por atrito, além de adquirirem cargas elétricas de sinais opostos, os corpos apresentam quantidades de cargas elétricas de mesmo valor absoluto. Tá certo. Tá certo, por quê? Antes de você fazer o processo de atrito, o corpo vai estar neutro. Daí você vai fazer a eletrização por atrito e você vai deixar um corpo com uma carga positiva
e o outro na carga negativa. Sempre quando eu falar de eletrização por atrito, lembra do experimento lá, experimento não, quando a gente fez o canudinho. Lembra? Que a gente atritou o canudinho, colocou na parede e ele ficou atraído? Por quê? O canudinho ficou positivo ou negativo, eu não sei, e a parede ficou com o sinal oposto. Cargas de sinais opostos, acontece o princípio da atração. Então, eles se juntavam. Oi? É por atrito. Você usa para saber qual carga que os corpos ficaram depois do processo. 2. Na eletrização por atrito, as substâncias podem ser distribuídas numa sequência, denominada série triboelétrica, de acordo com o sinal da carga, que adquirem a serem atritadas umas com as outras. Certo, errado? Certo, né? Ele pegou várias substâncias e montou uma tabelinha. Falou, ó, daqui para cima eles tendem a ficar mais positivos, daqui para baixo tendem a ficar negativos. Eles colocaram várias substâncias ali para você conseguir identificar qual é a carga final do corpo depois do processo de eletrização. 4. Tanto nos... Não, pulei 3. Não, 3. Tanto nos processos de eletrização por contato, quanto no processo de eletrização por indução, um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente. Certo ou errado? Certo, se tiver 2, o que vai acontecer? Nada. Né? Então, tanto na indução quanto no contato, algum dos corpos tem que estar carregado. Positivo ou negativo, tanto faz. 4. Tanto nos processos de eletrização por contato, quanto no processo de eletrização por indução, torna-se necessário que um dos corpos seja ligado temporariamente a um carregamento. É obrigatório eu sempre ligar na terra? Não. Né? Eu só vou ligar na terra para deixar a esfera para mim ficar carregado. Se eu não quiser, eu vou colocar o bastão do alface, vai ficar tudo jeito. Porque eu não tive contato. Então, só vou desestabilizar a esfera que estava neutra caso eu faça a ferramenta. Mas não é obrigatório. Você pode aproximar e soltar. Tá? Não é uma regra. Então, a 4 está errada. 1, 2, 3 está certo. 4 está errado. E a 5. Nos 3 processos de eletrização, torna-se necessário manter temporariamente um contato direto entre os corpos. Certo ou errado? Por quê? Na indução não precisa ter contato. Eu só vou aproximar, né? Então, não é os 3 processos que você ter contato um com o outro. Fechado? Então, eu vou acabar por hoje, já cansei de falar, gente. Senhor, a 3 precisa Já viu. da série triboelétrica. Oi? A 3 precisa da série triboelétrica e eles mudam. Na verdade, a 3 é o seguinte. Não precisa da série triboelétrica. Volta a apostila na página... Deixa eu achar aqui, peraí. Na página 48. Ele vai passar um fenômeno meio curioso. Que é o mesmo caso que acontece com o pente. Quando você passa o pente depois dos papeizinhos da mesa. Que é a polarização de corpos isolantes. Aqui na apostila de vocês, ó. Na página 48. Para resolver o exercício 3, a gente vai voltando nessa parte, tá? Então, o que ela fala, ó? Ela não fala nada. Não fala muito, vai embora. Ó, próxima aula, então, tem que fazer a 3. E essa parte aqui, Marcelo, ó. A hora que você ler, eu vou fazer a 3. Eu ia voltar para explicar a 3. Oi? Peraí. Tira a foto para mim. Então, mais lá no grupo. Tchau, gente. Alguém faltou aí? Falou, professor. Falou. Eu espero que você não